Boa noite, né? Então, dando continuidade à nossa disciplina ao tema das causas de extinção da punibilidade, do artigo 107 do Código Penal, nós temos, no inciso 9º, o perdão judicial nos casos previstos em lei. Nós vamos observar que em diversos momentos, tanto na parte especial do Código como nas legislações penais especiais, abre-se a oportunidade para o perdão judicial, para que o juiz decrete a extinção da punibilidade aplicando o perdão judicial. Então, no parágrafo 5º, nós temos, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, e aí é o perdão judicial que surge, né, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, um sujeito que é imprudente num acidente de trânsito, e ao provocar o acidente, ele fique tetraplégico. Numa situação dessa, as consequências do acidente, ainda que ele tenha provocado a morte de outra pessoa, de outras pessoas, mas as consequências foram tão graves para si, de que a pena torna-se desnecessária. E aqui também vem em mente um outro fundamento da pena, que é colocado pelo jurista Klaus Hoxie, que é a questão da necessidade da pena. Quando efetivamente se torna necessário aplicar uma pena diante de uma determinada conduta. Em determinadas hipóteses, fica bem claro isso, de que a pena não é necessária quando as consequências do ato, da conduta do sujeito, atingem ele de tal forma, isso, sobretudo, quando não se trata de dolo, quando você não está punindo ou reprimindo uma intenção, mas você está diante aqui da culpa, essas consequências já são tão graves que o atinge de forma a tornar desnecessária a aplicação da sanção penal. Então, claramente, diante do que nós vislumbramos aqui no parágrafo 5º do Código Penal, vem do artigo 120, né, 121 do Código Penal, nós observamos uma situação onde é admissível o perdão judicial. Mas não só aqui, vamos aqui para um outro tipo penal, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que está previsto no 242 do Código Penal, que é o parto suposto, supressão, alteração de direito inerente ao estado civil do recém-nascido, e é assim descrito: dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outro, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único, temos, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então, nessa hipótese também do 242, na forma especificada no parágrafo único, com a motivação, com a tendência decretada para a prática criminal, alguém que se compadece com a situação de abandono de uma criança, e aí, por motivo nobre, registra aquela criança como filho seu, estaria aí dentro dessa circunstância que atenua, primeiro, privilegia a pena, porque altera os limites da pena em abstrato, e, em seguida, leva à possibilidade de aplicar o perdão judicial. Então, já vimos que há determinadas condutas onde o perdão judicial, condutas típicas, onde o perdão judicial foi autorizado e o juiz pode deixar de aplicar a pena e, portanto, aplicar o perdão judicial, que é uma das causas de extinção da punibilidade enumeradas no artigo 107.
Já vimos também que o 107 ele não é numerus clausus, ele não é taxativo, ele é só exemplificativo. Existem outras causas de extinção da punibilidade que não estão entre as que nós elencamos aqui. Portanto, observando o que vamos encontrar no artigo 120, nós temos a sentença que conceder o perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. E aqui isso traz uma série de questionamentos. Seria a sentença que concede o perdão judicial uma sentença penal condenatória? Mas se ela é condenatória, por que ela não gera os efeitos da reincidência? Porque a sentença que concede o perdão judicial não gera os efeitos da reincidência criminal. Não há reincidência diante da aplicação do perdão judicial. Primeira questão é, o que é propriamente o perdão judicial? Todos os autores, ultimamente, entendem que não se pode mais classificar apenas como um benefício ou uma benesse, mas diante da existência dos elementos que se reúnem naquela questão da pena ser desnecessária, lá do parágrafo 5º do 121, no 242, parágrafo único, a situação de motivo de nobreza, né? Existindo todos os elementos que permitam essa concessão, ele se torna até um direito subjetivo do réu. E, portanto, hoje pode assim ser conclamado. Então, essa é uma outra questão que é relevante estabelecermos. Uma outra circunstância é que, diferentemente do perdão do ofendido na ação penal privada, que tem uma natureza bilateral, o perdão do ofendido tem que ser aceito por parte do réu, do acusado, o perdão judicial não precisa dessa aceitação. Ele é administrado diretamente pelo juiz e aí não precisa, nem precisa que o réu queira ser perdoado. Ele pode aplicar independente da vontade do réu. Mesmo que o réu queira, por exemplo, ser condenado. Mas existindo os elementos que garantam esse gozo do perdão judicial, nós vamos aplicar o perdão judicial. E o perdão judicial existe aí como uma categoria que leva à extinção da punibilidade e que surge como um direito público subjetivo. Então, nós não temos, no perdão judicial, essa característica da bilateralidade, da necessidade de ser aceito, né? Pode ser administrado independente desta aceitação. E aí é bom sempre termos em mente a diferença entre perdão judicial e perdão do ofendido admitido nos crimes de ação penal privada. Nessa hipótese, o perdão do ofendido, como a ação já está em trâmite, só pode ser proposto se houver aceitação, se houver a bilateralidade, tá certo? Então, essa é a questão que nós não podemos perder de vista quando tratamos do tema. Bom, voltando aqui à matéria, sobretudo dos desdobramentos disso e a natureza da decisão que confere o perdão judicial, qual seria a natureza dessa sentença? Alguns autores permanecem na ideia de que se eu perdoo, é porque eu fiz um juízo de culpabilidade, houve reprovabilidade do autor, e, portanto, isso seria uma sentença condenatória que só não reproduziria alguns efeitos como esse da reincidência. Hoje não é a corrente mais aceita. A natureza da sentença do perdão judicial, pela maioria, é de uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. E ao declarar a extinção da punibilidade,
ela vai produzir efeitos amplos, inclusive aqui na perspectiva de que ainda não existe uma pretensão executória de pena. Então, é lógico que não vai haver aí repercussões sobre a ideia da reincidência. Então, ao se conferir o perdão judicial, essa extinção da punibilidade alcança esse efeito penal direto de gravar a reincidência e também pode alcançar alguns outros efeitos secundários, de maneira que ela é declaratória, é uma sentença, é uma decisão declaratória de extinção da punibilidade. Ela constitui aí o direito a essa extinção. É lógico que, dentro dessa perspectiva, vai haver aquele limite que já é dado pelo artigo 120, de maneira clara, de que a sentença que conceder o perdão judicial não é considerada para efeito de reincidência. Então, claramente, nós temos, dentro dessas circunstâncias, uma situação onde, uma vez ocorrendo essa questão do perdão judicial, nós vamos encontrar, dentro dessas dimensões, uma sentença que não é propriamente condenatória, não é simplesmente absolutória, no sentido de absolvição, pura e simples, não se trata de uma absolvição sumária, mas uma sentença de declaração da extinção da punibilidade, com base nos elementos ofertados ao juízo para que ele declare essa extinção. E, uma vez declarada, não precisa de qualquer tipo de aceitação da parte. Não há aí qualquer ideia de bilateralidade, né, para a decretação dessa extinção. Vejam que a Lei 11.106 revogou alguns desses incisos relacionados a causas de extinção da punibilidade e diziam respeito aos crimes contra a dignidade sexual, que na época eram crimes contra os costumes, né? Também houve uma alteração do bem jurídico protegido para a liberdade sexual. Hoje é a ideia da dignidade da pessoa humana, da dignidade sexual como integrante dessa categoria, da dignidade da pessoa. E eu acho relevante essa alteração, porque a perspectiva dos costumes era muito relativa com relação à proteção pessoal e devia-se daí desdobrar. E naquela época, por exemplo, o casamento da vítima com o terceiro, ou o casamento da vítima com o ofendido, em algumas circunstâncias, com o ofensor, era um elemento de extinção da punibilidade. Imagine as consequências violentas disso, né, que replicavam a vitimização, muitas vezes, dessas pessoas, né, principalmente as mulheres, que além de sofrer o estupro, ainda eram cortejadas pelo sujeito em busca dessa extinção da punibilidade. E ainda existiam discursos bem machistas, né, no sentido de que, se havia esse casamento, havia uma renúncia do interesse, né, de prosseguir, e por isso se criava também um discurso de que não era possível o estupro na constância do casamento. Era uma discussão muito presente até 2005, imagina, século XXI, e tínhamos autores, como é o caso do Paulo José da Costa Júnior, acho que eu tenho ainda o Código Penal comentado dele, que dizia que nessas circunstâncias existiria apenas o exercício arbitrário das próprias razões, que era um crime contra a administração da justiça, uma coisa maluca, já que se desviava da ideia de que não haveria crime de estupro na constância do casamento. Isso era terrível, né? Então, vocês veem como tudo mudou de 20 anos para cá, né? A perspectiva, inclusive, de construção do nosso código
é muito recente essa luta pela democratização dos nossos conceitos e das nossas categorias, e o avanço, né, o progresso no tocante às definições que nós temos, né? Então, até 2005 existiam essas categorias estranhas, eu reputo, né, para ou como causas de extinção da punibilidade aqui previstas no artigo 107 do nosso Código Penal. Portanto, fazendo uma abordagem bem panorâmica, podemos dizer que, entre essas causas de extinção da punibilidade, a mais relevante é, de fato, a prescrição. É a mais corrente, a que a gente permite uma averiguação de forma ampla, diferentemente da decadência, que está presente apenas nos crimes de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, com um prazo decadencial de 6 meses para a oferta da queixa ou para a representação na ação penal pública condicionada. A perempção, que só é admissível nas ações penais privadas, a gente já viu aqui as hipóteses lá do artigo 60, no tocante à perempção, a PRMI, o direito de prosseguir com aquele pedido de condenação e com a submissão do réu a um processo, a renúncia ao direito à queixa, que também é plausível apenas nos crimes de ação penal privada. Então, tirando essas hipóteses, a única hipótese que efetivamente a gente vai acompanhar em todas as condutas, excetuando aquele quadro constitucional que é dotado de imprescritibilidade. Parece que recentemente, num voto, eu não sei se isso foi acompanhado pelos demais, tem uma discussão aí que foi aberta ontem no Conjur, de que a injúria racial foi classificada por Fachin como imprescritível. Então, foi gravada a imprescritibilidade também da injúria racial. Diante dessas circunstâncias, nós temos claramente a hipótese, né, que está aqui dentro dessa análise também que nós extraímos do 107, de que, tirando aquelas categorias gravadas de imprescritibilidade pela Constituição e com uma discussão mais abrangente pelas declarações regionais ou universais de direitos humanos, né, as declarações internacionais que vêm dentro da jurisdição de cortes internacionais de direitos humanos ou de tribunais penais internacionais dos quais nós façamos parte, como temos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Roma, e que vocês podem encontrar aqui em anexo também algumas categorias que estão gravadas. Vamos ver se nós temos como extrair essa ideia do Estatuto, para que vocês tenham essa dimensão. Tirando essas hipóteses de discussão acerca da imprescritibilidade, o comum, o normal, é que todos os demais fatos estejam sujeitos a um lapso temporal de prescrição, né? Então, é o decreto número 4.388, de 25 de setembro, né, de 2002, que incorpora, né, os procedimentos do Tribunal Penal Internacional dentro do marco normativo brasileiro. Então, temos, né, dentro dessa competência, a
aquilo que está previsto no artigo 5º, a competência do tribunal restringir-se aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, terá competência para julgar os seguintes crimes: o crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão. O tribunal poderá exercer sua competência em relação ao crime de agressão, desde que nos termos dos artigos 121 e seja aprovada uma disposição que defina o crime e enuncie as condições do tribunal ter sua competência relativamente a esses delitos. Dentro dessa análise que é dada, né, pelo Tribunal Penal Internacional, vamos ver aqui quando é que ele vai tratar, né, o que seria o genocídio, né? Ele define o genocídio no artigo 6º, né? Para efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir enumerem praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. Homicídios de membros do grupo, ofensa graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Hoje, dentro dessa dimensão até territorial, mais abrangente, de gestão de populações, está dentro daquilo que se chama de necropolítica, e que a gente sabe que é aquela perspectiva de que hoje eu não me preocupo mais em gerir vidas propriamente, e sustentar a vida de uma forma a obter dela uma certa finalidade, como ocorria no procedimento do capital industrial, onde havia um biopoder, uma ortopedia voltada para formar o operário padrão também. Então, aí a gente falava em biopolítica, geralmente, porque eram sociedades disciplinares voltadas à produção de um modelo de trabalhador para que se visse a estrutura social como um todo. Então, ainda havia um exercício de biopolítica e de biopoder. Hoje já se fala, são autores mais recentes, como Achille Mbembe, africano, o Youssef Harari e o próprio Jojo Agamben, eles já trabalham com a perspectiva das chamadas vidas nuas ou vidas desprovidas de sentido, onde se sustenta minimamente essa vida biológica, mas ela não tem nenhuma referência para o corpo. É apenas um deixar morrer mais prolongado, que é a chamada necropolítica. Quando essa necropolítica é feita até de maneira sistemática, com uma ação até muito mais presente, a gente pode falar propriamente do genocídio. Não é à toa que o Harari, que é judeu, critica os procedimentos adotados, né, para a manutenção dos estados ou dos territórios palestinos. Ele confere a isso a ideia de que está em desenvolvimento lá uma necropolítica. É a mesma coisa que o Mbembe se refere, que ocorre com populações africanas. Na verdade, você está só definindo o território onde essas pessoas são deixadas a morrer, né? É uma coisa mais prolongada. E diz respeito a populações, né? Uma coisa, quando eu falo biopoder, eu dirijo-me individualmente, as disciplinas individuais que estão espalhados na estrutura, né, da comunidade. Quando eu falo em biopolítica, já é uma coisa mais geral, mais coletiva, refere-se a uma opção de ortopedia social, onde há um indicativo de exercício da política de maneira macro, né, para determinado sentido à vida. Mas quando essa vida passa a ser desprovida de sentido, nós já começamos a observar, por isso que precisaria, talvez, e é isso que é o trabalho da Mireille Delmar, do Código Penal aos Direitos Humanos, eu desenvolver elementos onde eu possa
Óbvio que eu não vou poder tratar tudo com pena, com punição, mas eu vou ter que começar a entender esses vários segmentos que me permitem elaborar políticas públicas que respondam, né, a determinados fenômenos sociais. E não posso dizer que também tudo é estrutural, porque não é isso, isso é consequência de determinadas estruturas. Por isso que eu posso até afirmar que o racismo é um fenômeno que acaba legitimando essa necropolítica de determinados grupos sociais, né, no nosso contexto. Então, é essa a coisa que eu queria falar a vocês. Por isso que fica muito difícil definir o que é ou não sistemático, porque a discussão, quando perpassa Flávia Pelvezan, quando convoca essas discussões e provoca isso internamente, diz, mas vem cá, essas violações sistemáticas aos direitos humanos, elas existiram apenas no período militar? Porque a gente sempre coloca essa perspectiva de que a tortura ali foi sistematicamente produzida contra determinados grupos sociais. Mas será que ela não persiste? Há uma indistinção desses grupos no tocante ao tratamento, no pós, porque parece que o discurso não entra exatamente porque essas pessoas nunca sentiram seus corpos livres de determinados maus tratos, né? Então, é muito fácil o discurso de direitos humanos para uma categoria mais inserida socialmente. Isso aqui é o texto também do Luciano Oliveira, quando ele detalha isso num textinho pequeno, que eu acho que vocês podem encontrar aí pela internet, né, do Nunca Mais ao Eterno Retorno, uma reflexão sobre a tortura no Brasil, onde, fazendo uma reflexão sobre o texto do Brasil Nunca Mais, e você pega o número de vítimas que está ali denunciado, né, dentro dessa ideia da memória das vítimas, ou pessoas que foram reprimidas pela ditadura, você vai observar que aquele número de corpos é muito abaixo, ou muito menor, do que, por exemplo, na redemocratização, registrou-se em poucos meses, 3 ou 4 meses, só em São Paulo, com a atuação comum das polícias. Me parece que durante os 20 anos, qual é a reflexão que se tira? Que talvez aqueles corpos torturáveis nos espantaram, porque são pessoas que comumente não são torturadas, ou seja, são pessoas que pertencem a uma categoria de intorturáveis e que, quando o Estado perde esse padrão rotineiro e alcança essas pessoas, isso se torna violento, né, ou propriamente uma violação aos direitos humanos. Mas, normalmente, os negros, as pessoas das periferias, lembro até numa entrevista, um desses políticos recentes, né, de Partido Progressista, dizendo, olha, para mim não fez diferença a mudança da democracia, da ditadura para a democracia, porque o bairro que eu moro sempre ficou submetido ao mesmo tipo de procedimento, às mesmas rotinas, às mesmas atitudes que as polícias adotam. Então, aquilo que o povo falava, não, porque teve tortura na ditadura, mas tem tortura hoje, ou seja, as coisas continuam, né? Não faz diferença, né? Não há um apelo para esse povo com relação à questão dos direitos humanos, porque eles são diretamente vitimizados e aí eles internalizam isso como algo rotineiro que vai alcançá-los. Então, não gera comoção, não gera espanto, não gera distanciamento. A verdade é essa. É essa questão. Por isso que alguns fazem essa crítica. Professor, uma coisa é você dizer que é uma política do Estado e que isso sistematicamente foi utilizado, e aí eu venho aqui para um julgamento no Tribunal Penal Internacional, mas peraí, e não tem sido sistemático a adoção de determinadas políticas no Brasil que atingem, principalmente políticas de segurança, que só atingem categorias sociais de bairros periféricos e mata negros, mata jovens, mata pessoas, e isso não é feito também rotineiramente, de maneira sistemática? É essa dificuldade que a gente tem
para esse tipo de classificação, né? Porque não é que sumiu. Dizer, não, porque ali era um regime de exceção, mas pelo menos agora não são os objetivos do Estado. Mas o Estado não mantém uma política de segurança voltada para esse tipo de coisa. Existem acordos internacionais com relação ao tipo de armamento que deve ser utilizado na segurança civil, na segurança interna, que não trata-se de guerra. E, mesmo assim, a gente descumpre, às vezes, compra esse tipo de armamento sob a justificativa de que a bandidagem está super armada, que a gente não tem condições de fazer esse enfrentamento. Mas por que a gente não consegue coibir esse tráfico de armas, esse ingresso das armas? E é mais fácil fazer. Imagine também a corrupção envolvida nesse processo licitatório, que envolve também compra de armas. Esse armamento é pesado, esse armamento muitas vezes é usado aqui internamente, agora estão comprando drone, e eu me lembro da frase, e veja que não se sustentou, porque já sofreu um afastamento lá no Rio de Janeiro, né, mas o governador Wildson, assim que entrou, disse, vamos comprar o drone com uma arma autônoma, que não é nem automática, e é uma coisa que internacionalmente os acordos entendem que é um tipo de armamento que só deve ser usado em guerra, né, em uma situação de guerra, mas a gente usando internamente armamento pesado contra a população civil, mas porque é esse grupo da população civil que a gente utiliza, com certeza não circula aqui no Cabo Branco, não circula aqui no BS e por aí vai. É interessante a gente observar isso, porque essas coisas são sistemáticas. Né? Não se pode mais afirmar que isso é algo não sistemático, não rotineiro, e que escaparia, né, dessa... Por isso que houve algumas representações junto aos tribunais penais internacionais com relação a políticas, né, de segurança ou de saúde que se pretendeu agora, né, desenvolver aqui no Brasil. Não prosperaram. Não prospera porque, lógico, que tem que ter um esgotamento de instância. Normalmente, o que a gente tem a dizer é que as instituições brasileiras estão funcionando, o nosso judiciário tem habilitação e capacidade para lidar com isso, e tem também normas que lhe permitiriam intervir nesse caso, né? Não necessariamente estariam criando absolutamente nada. Aqui seria um ativismo que não é um ativismo legislativo pelo judiciário, o judiciário como legislador, mas um ativismo protetivo e efetivamente é possível se construir isso com todo o arcabouço normativo que nós temos. E o Tribunal Penal Internacional ele sempre vai se ver como uma instância subsidiária, se as coisas aqui não estão funcionando, ou se a gente não tem, mas aqui as ordens judiciais estão sendo cumpridas, existe o funcionamento, então não tem uma necessidade de tudo se representar lá. Depois essas normas foram incorporadas ao nosso cotidiano. Então, eu posso fazer uso daquilo que está no Estatuto, porque eu estou, né, fazendo essa... Veja só, no Estatuto também tem, para efeitos do presente Estatuto, entende-se crime contra a humanidade qualquer dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Agora, veja, ataque generalizado e sistemático. É só o que a gente tem, né? É isso que eu digo. Contra qualquer população civil. Qual é? Homicídio, extermínio, escravidão. Hoje, no Brasil, classifica-se que ainda tenhamos por volta de 10 a 15 mil pessoas em situação de trabalho escravo. Aí, como a gente define isso, está aqui, tem o delito do 149 do Código Penal, que me permite chegar a essa condição de escravidão.
existe uma profissão muito bonita, mas que é uma das mais perigosas da área jurídica, que vocês vão poder concorrer no futuro, que é de delegado regional do trabalho, né, a DRT, como também fiscais do trabalho. É bem remunerado, mas em troca, em determinadas áreas, é uma das profissões mais arriscadas. Ao lado de perito do INSS, né, é alguém que é muito malquisto, porque vai exatamente averiguar todas essas condições de trabalho e também tem uma brasileira que é uma das poucas pessoas no Brasil é mais, exatamente, é mais seguro ser homem-bomba lá no norte, você tem razão. Ela conseguiu libertar, na atuação dela como delegada regional do trabalho, ela é aqui do Rio Grande do Norte, mas parece-me que é paraibana, só que radicou-se lá. Ela conseguiu libertar mais de 3 mil pessoas. Então, é vista como a abolicionista dos nossos tempos, né? Como alguém que continuou a luta da abolição da escravidão. E é muito bonita a história dela. Foi uma das poucas brasileiras que constou vários anos seguidos numa lista de Nobel da Paz, né? Assim, reconhecida pelo seu trabalho. Eu esqueço o nome dela, você depois pode pesquisar aí. E é uma profissão que eu acho bonita e relevante para a atuação, né, jurídica, né? Quem sabe vocês não serão fiscais de trabalho, delegados de trabalho ou procuradores do trabalho, né, no futuro. O salário é bom, agora tem esse risco aí que o Haller colocou, né, que é complicado. Bom, Professor, no início do curso, a gente teve uma visita de uma procuradora do trabalho, foi uma mesa, aí teve também um delegado de polícia civil. O sei. delegado não teve nem o risco que ela teve. Ela lá no norte, ela disse que pararam o carro dela na estrada, grampearam o telefone dela, pintaram o escarcéu. Eu imagino. E aí tem as zonas também, né? O centro-oeste, o norte do Brasil, essas fazendas, elas tem coisa muito grave ainda acontecendo. Então a gente pensa que 200 anos depois da escravidão, não temos mais escravos. Lê do engano, né? Mas não é só no Brasil, não, viu? Isso no mundo todo ainda se presume. O Laurentino Gomes ganhou agora o prêmio Jabuti com o livro dele sobre escravidão, que está muito interessante, viu? Não é uma obra de referência acadêmica, mas é uma obra muito boa, muito definidora, com muitas referências que permitem depois um aprofundamento no tema, né? Mas para ingressar no tema, é um tema interessante, o texto do Laurentino. E ganhou o Jabuti, né? Que é um reconhecimento relevante para o que ele escreveu. O que eu estava observando ali no texto dele é que hoje presume-se que ainda existem no mundo quase 500 milhões de pessoas em regime de escravidão. É quase um bi. Metade, né? Lógico, não é quase um bi, é metade de um bi. Mas é grave isso. Né? A gente imagina que estamos no outro mundo, né? Que o mundo não tem mais escravos, mas eles existem ainda. E, professor, e nessa região norte, principalmente, ainda tem um outro agravante, né? Porque, assim, quando a gente fala em trabalho escravo, a gente só pensa em mão de obra, assim, mas lá também tem a questão do trabalho escravo em termos de prostituição, e principalmente de menores, né? Sim, a Eu tenho um tio que disse exploração. que foi e ficou horrorizado. Ele disse, eu fiquei assim, eu saí do local com ânsias de vômito, porque uma menina com 11 anos era a idade da minha filha e eu fiquei horrorizada como era que num ambiente daquele tinha, né? Então, assim, e ainda são, e se mantém, além da exploração, se mantém em regime de escravo, né? Não tem direito de sair, né? Faz parte de um cartel. Aí você vê aqui que tem homicídio, extermínio, escravidão, deportação, transferência forçada de uma população, prisão, outra forma de privação da liberdade física grave em violação das normas fundamentais de direito internacional, a tortura, a agressão sexual, a escravidão sexual, a prostituição forçada, tá aqui, a perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos, o desaparecimento forçado de pessoas,
era um tipo que a gente não tinha até a introdução em 2002, né, da norma relativa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o crime de apartheid, atos desumanos. Eu estou tentando ver aqui onde é que especificamente eles tornam tudo isso relativamente a esse Estado, a menos que tenha sido feita a declaração, era do tempo. Deixa eu ver aqui essa questão relacionada. Mas tudo isso é visto como imprescritível. Né? Então, não há nesses fatos não retroatividade em razão da pessoa, responsabilidade penal, também exclusão a menores de 18 anos, está no artigo 26, ó, é interessante que... o artigo 29. O artigo 29 do Tribunal Penal Internacional coloca: os crimes de competência do tribunal não prescrevem. Então, é gravado aqui com a ideia da imprescritibilidade. Agora fica essa discussão sobre como essa norma é incorporada no nosso ordenamento jurídico. O Supremo entende como uma norma infraconstitucional e, portanto, não alteraria aquela limitação que eu disse a vocês, que envolve só o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, o artigo 29 do Tribunal Penal Internacional grava de imprescritibilidade todos esses crimes que eu tratei aqui. Mas é aquilo que eu falei para vocês. A tortura não é imprescritível conforme a nossa Constituição. Portanto, a avaliação da prescrição e a extinção da punibilidade. A discussão talvez exista com relação aos crimes da ditadura militar, e, inclusive, toda vez eu procuro aqui no... Inclusive, um texto do Luiz Flávio Gomes com o Guilherme Macobucci e o Valério Mazzoli, que ficou muito bom, né, tratando disso aí, e que, segundo eles, aquele reconhecimento feito pelo Supremo da prescrição, inclusive, é inconvencional. Eles sugerem um controle de convencionalidade, não é só controle de constitucionalidade, mas um controle conforme a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o trabalho do Valério Mazzoli, né? Mas é uma coisa ainda em construção. Eu acho que há de se existir diálogos entre, não uma subordinação propriamente, mas que são normas que estão equiparadas, e que a gente precisa observar aí um transconstitucionalismo, né, no sentido de que isso transcenda um pouco a Constituição propriamente, para abranger e para expandir o sentido protetivo dado pela própria norma constitucional à questão dos direitos humanos, das garantias fundamentais. Na realidade, não existiria aí, propriamente, uma restrição a direito ou liberdade ou garantia, mas uma forma maior de proteção a esses direitos, né? Então, isso precisaria, sim, de uma outra interpretação, mas, por enquanto, a interpretação do nosso Supremo tem sido muito restrita com relação a isso. Aí, por isso que eu recomendo que vocês leiam a Flávia Pelvezan, leiam Valério Mazzoli, que são autores que têm trabalhado bastante essas questões e que permitem a gente entender, e vocês também tomarem a posição de vocês. Também o próprio Gilmar, com uma posição contrária, Gilmar Ferreira Mendes,
não necessariamente vocês devem adotar a posição que eu estou aqui colocando, até porque vocês são livres, né? E tem que ter essa independência no tocante a... Não, dizer, não, professor, eu discordo, acho que deve prevalecer a nossa Constituição e, portanto, esses crimes não estariam gravados de imprescritibilidade. O que é estranho, né? Tudo bem, o racismo é grave e agora estão querendo incluir até a ideia da injúria racial, que está no 142, como imprescritível. É a opção do relatório de Fachin. Não sei como é que isso vai ser votado lá na Câmara, no Supremo, né, que ele participa. Da turma, né, desculpe, não Câmara, da turma. Mas eu acredito que já poderíamos ter adiantado bastante essa discussão e evitado, né, ficarmos atrás de vários países que reconhecem essa imprescritibilidade da tortura, da escravidão, do homicídio, do genocídio, do desaparecimento forçado, do crime de apartheid. A questão relacionada propriamente ao desaparecimento forçado é que, enquanto não for definido onde está ou o que houve com aquela pessoa, o crime está se prolongando no tempo. Até foi inteligente a propositura, o recebimento feito por um juiz federal na época contra o Paulo. É porque os dois morreram, tanto o Brilhante Ustra quanto o Paulo, os dois militares que respondiam, né, por crimes dessa época. O juiz não recebeu com relação a alguns dos delitos, mas recebeu no tocante ao desaparecimento forçado, porque ele disse que enquanto não se tiver certeza de onde está aquele corpo, onde está aquele sujeito, o crime está se prolongando no tempo. Portanto, não haveria prescrição, né? Essa era a noção. Mas aí tinha o problema da anistia, né? Que o Supremo já tinha reconhecido. Mesmo assim, eles foram corajosos e receberam, estavam fazendo o julgamento, mas, infelizmente, né, não houve a extinção da punibilidade por outro motivo, a morte dos agentes, né? Então, é essa a questão que está aí posta, né? Ele não recebeu por tudo também, porque não se classifica dentro dessa ideia da imprescritibilidade. No tocante ao desaparecimento forçado, é só porque é crime permanente, né? Essa ideia da permanência. Temos mais exercícios hoje, Melissa, Wilana, ou Isis e Thaís, a gente... Professor, eu e Melissa, a gente não trouxe para responder na aula de hoje, não. A gente estava combinando para fazer naquele formato anterior de questionário, né, e enviar para eles. Entendi. Pelo grupo ou pelo CIGAR mesmo, sem o prazo determinado. De qualquer maneira, é bom responder em sala, né, em algum momento. Acho que na segunda a gente vai ver reabilitação e depois abre um pouco para isso também, entendeu? Pronto, então tá certo. A gente pode fazer na próxima sexta, sendo o caso. Vejam só, no tocante ao artigo 107, né, basicamente a gente encerrou, né, a discussão no tocante às causas de extinção da punibilidade. Não sei se vocês teriam algumas dúvidas. Também tem a questão das dúvidas pontuais com relação a que a gente pode dialogar aqui, com relação à questão propriamente da prescrição. Ou se vocês já foram fazer alguns exercícios por aí, que tinha gente que já estava buscando os exercícios, né? E aí a gente pode compartilhar aqui algumas discussões no tocante à prescrição, né? Tá tranquilo? Bom.
Então, dentro dessa... Eu acho, Thales, que a partir da sexta que vem eu já quero disponibilizar essa prova, porque aí vocês ficam com mais tempo para fazer, tá bom? A terceira avaliação vai ser dentro dessa... Eu vou focar, sobretudo, em causas de extinção da punibilidade, tá certo? Já que a matéria anterior a gente adiantou bastante e vimos, né, diversos os elementos relacionados à aplicação também da pena, né, a partir de suspensão condicional da pena, né, e dos efeitos da condenação. Não, sursi e livramento a gente já avaliou na prova anterior, não foi isso? Já teve questão relacionada ao sursi, não? Já teve sim, professor. Então, efeitos da condenação. Então, a partir de efeitos da condenação, medidas de segurança, mas, sobretudo, causas de extinção da punibilidade. Estudem muito causas de extinção da punibilidade, e a gente vai fazer uma cobrança maior em prescrição, que é para sair bem tinindo, né? Como a gente diz, preparado, né, para trabalhar essa questão da prescrição penal, tá bom? Nessa... Professor? Diga aí, Ellen. Boa noite. Quais foram os assuntos mesmo? Você falou prescrição e o que mais, por gentileza? Estou anotando aqui. Olha, só 3 assuntos. Efeitos da condenação, medidas de segurança e prescrição. Tá certo? Prescrição não, extinção da punibilidade. Causas de extinção da punibilidade, que envolvem morte do agente, né? Tá certo, professor. Muitíssimo obrigado, viu? Anistia, graça ou induto, que é o inciso 2, né, estudar bem isso também, né, fazer essa distinção da anistia como um ato legislativo, né, uma competência do Congresso Nacional, que está lá no artigo 48 da Constituição da República Federativa do Brasil, e a graça ou induto, na realidade, a graça como induto individual, o induto dentro daquela dimensão coletiva, como ato do presidente da República, como ato executivo, que está entre as competências da presidência da República no artigo 84. Como lá é competência privativa, é lógico que pode haver delegação dessas competências. E geralmente é delegado ao ministro da Justiça, né, para fazer essa avaliação através das recomendações do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que, por sua vez, recebe os processos. Quem já acompanhou aqui na base ou já ouviu falar do Conselho Penitenciário? Existem 2 conselhos, né, que fazem o acompanhamento das execuções penais, e eles fazem reuniões, né, mensais, né, onde eles avaliam determinados processos. E aí, eu tenho até um amigo, que é o professor Bruno Galino, que participa do Conselho Penitenciário lá de Pernambuco. Eu já atuei aqui, e a gente faz a avaliação exatamente desses requerimentos, né, muitas vezes. Quando o processo se conclui aqui, se manda para Brasília, para o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, onde há essa possibilidade, ou do induto total ou do induto parcial. Às vezes, não se opta por uma análise individual, mas coletiva. E aí essa proposta vai pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E se vê, por exemplo, pessoas que já executaram 4 anos de pena, estão no aberto, faltando 6 meses para a extinção da punibilidade, terão o induto total, aí a extinção da punibilidade. Eles fazem isso de maneira abrangente, obviamente, naquelas situações onde a gente já viu que pelo artigo 5º, inciso 30
vamos aqui para da Constituição, não cabe indulto, não cabe graça, nem anistia, são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto os seguintes crimes: crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os crimes hediondos definidos em lei. Então, estão dentro dessa ideia onde não vai ser aplicado, né, mesmo dentro da ideia do indulto individual ou coletivo. Deixa eu pegar aqui. É exatamente isso. O artigo 5º, inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, essa perspectiva também da omissão do diretor penitenciário, por exemplo, diante dos maus-tratos prisionais que sejam equiparados à tortura, né? Então, se ele não pode não estar praticando o ato, mas ele pode evitá-lo, ele pode intervir e não o faz. Então, essa perspectiva de quem pode evitar e se omitir, ele vai responder. Então, constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Dentro dessa ótica, nós temos também o racismo, né, que ficou vinculado também à categoria da imprescritibilidade. Bom, são todos esses elementos que, dentro dessa análise, né, que nós trazemos aqui, é preciso alguma dúvida com relação a quaisquer desses elementos do artigo 107, gente? É bom a gente dialogar um pouco, né, para entender isso, né? Certo. Tudo certo, Aline? Bom, porque, de fato, basicamente, a gente interrompeu o conteúdo, agora seria fazer os exercícios lá pelo SIGA. Sim, como é que está, Wilana? Aquele exercício anterior já foi respondido? Arthur colocou aí. No caso, estava para encerrar hoje, né? 11h59, salvo engano. Mas algumas pessoas vieram falar comigo que tinha saído do ar, o SIGA, mas acho que deve ter voltado, porque não tive ainda nenhum retorno quanto a isso, mas estava para ser encerrado hoje lá o questionário. Esse questionário a gente pode... Você está com ele aí, que a gente poderia discutir? Sim, eu posso pegar aqui no SIGA. Tá. Porque aí a gente poderia discutir um pouco ele, né? Arthur, diga aí. Não, foi Arthur, sem querer. Foi Yasmin? Eu. Professor, a nota do segundo estágio já saiu da prova do segundo estágio? Não, essas notas acho que daqui para a segunda sairão, Yasmin. Eu vou corrigir esse final de semana. Tá bom? Tá bem, obrigada. Então, é bom sempre colocar aqui, Wilana, se a gente conseguir tirar, porque discute um pouco, né? Essas questões. Eu queria que a gente treinasse muito a prescrição. Se segunda-feira vier com mais casos, na sexta que vem também a gente fazer um apanhado de casos onde a gente possa trabalhar a prescrição.
Aqui no tocante à prescrição é muito bom o aprendizado de hipótese-problema, mas a questão é que com essa, eu tinha um ou outro processo, né, que geralmente a gente tira os nomes e entrega na turma, né, divide em grupos menores, e aí vocês vão fazendo essas avaliações com o processo penal propriamente, né, e aí é mais fácil, porque aí você vai, recebeu que data, aí todo mundo já vai lá, e manejando na prática, é muito bom, né? Se vocês têm essas condições de olhar, mas hoje, com o processo eletrônico, é possível que vocês deem podem, vez ou outra, naqueles que não estejam em segredo de justiça, né? E dando uma olhadinha para acompanhar, né, todos esses procedimentos e entender as causas de interrupção e fazer essas avaliações, né, de prescrição. É uma forma de treinar. E aí, Williana, conseguimos, não? Aqui no 105, por exemplo, nós temos, né, aquilo que eu tinha falado, da diferença do perdão. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Então, obviamente, leva o perdão no processo ou fora dele pode ser expresso, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita, por conta do princípio da indivisibilidade da ação penal, e, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos demais. Então, se o querelado recusa, não produz efeito. Então, essa perspectiva de que tem que ser aceito, né, que está no 106, é a questão da bilateralidade, que não é o que ocorre no perdão judicial, né, que está dentro do artigo 107. O Ilana caiu, agora eu acho que vai ser complicado. Bom, vocês estão fazendo o exercício? Professor, o senhor quer que coloque na tela ou pode ser lido? Pode ser lido também. Porque eu estou com o meu aqui. Se ajudar? Ajuda. Então, eu vou ler a questão 1, tá? Tá bom. O juiz criminal, após analisar os elementos produzidos no processo e convencer-se de que o acusado cometeu um crime, prolatará sua decisão, condenando o acusado a cumprir a pena estabelecida. A respeito dos efeitos da condenação, é correto afirmar que a. Faculta a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. B. A perda em favor da união dos instrumentos do crime, independente do direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. C. Perda automática de cargo ou função pública. D. Incapacidade para o exercício do pátrio poder nos crimes culposos contra o filho. É inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática do crime doloso, se declarado na sentença. Qual é a letra A aí? Faculta a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Não faculta, né, gente? É obrigatório. Passamos para outra. Qual é a outra? A perda em favor da união dos instrumentos do crime, independente do direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Não. Ressalvado o direito de lesado, terceiro de boa-fé. É só seguir bem direitinho o que está no artigo 91, né? Ou 92. Vamos lá. A C. Posso ler? Pode ler. Perda automática de cargo ou função pública. Não é automática porque ela tem que ser decretada pelo juiz, né? Não é um efeito geral. A D. Mas isso aí é para dizer qual é a correta ou a incorreta? É a correta. É a correta, certo.
É a correta. A D, incapacidade para o exercício do pátrio poder nos crimes culposos contra o filho. É contra crimes dolosos. Isso. E a E, inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso, se declarado na sentença. Sim. Aí tem aqui o efeito 92. São efeitos da condenação, que são específicos. Inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. É exatamente o que tem no 92. Né? Não, está perdoado, Ilana. A gente está fazendo assim mesmo. Tá certo? Então, é letra D de dado, não é isso? Letra E, professor. Letra E. Ah, é letra E. Isso. Tá bom. É a última, né? Inabilitação. Isso. Pronto. Vamos para outra? Próxima? Vamos para a próxima. Vamos lá. Tava bom essa aí, porque deu para revisar todos os efeitos. Vocês entenderam que aquele outro efeito com relação à perda do cargo-função é porque ele não é automático, já que ele está no 92, que são efeitos que devem ser declarados pelo juiz. Os automáticos são genéricos do 91. Os do 92 são os específicos que devem ser declarados, tá certo? Pelo juiz na sentença. Vamos lá. Vou ler a próxima, tá? Tá bom. A renúncia na ação penal privada. Aí, letra A. Ocorre quando o querelante desiste da ação depois de oferecer a queixa. Letra B. Depende da aceitação do acusado para produzir efeitos. Letra C. É considerada tácita quando o agente pratica ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Ou D, de uma das vítimas, extingue o direito das demais. De uma das vítimas, extingue o direito dos demais. Qual é a anterior? A letra A. A anterior é considerada tácita quando o agente pratica ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Veja só. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente. O parágrafo único temos. Importa a renúncia tácita do direito de queixa à prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. É exatamente esse do 104, parágrafo único, na primeira parte. Agora, diz um pouco as outras, para que a gente entenda por que não é, né? As demais. Certo. A outra depende da aceitação do acusado para produzir efeitos. Não, aí é do perdão. O perdão é bilateral, a renúncia não, é unilateral. Ela pode ser feita unilateralmente. Qual é a anterior? E a letra A ocorre quando o querelante desiste da ação depois de oferecer a queixa. Não, essa questão da renúncia, não. O Ilana quer explicar essa parte aí? Ela voltou, ela conseguiu voltar, mas não tá falando não, né, Ilana? Então, essa não ocorre porque não depende desse oferecimento. Essa perspectiva do direito, ele pode renunciar antes mesmo de exercer. Então, não tem essa questão. E a outra, qual seria? A letra C, né? A letra C é considerada tácita quando o agente pratica ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Certo, essa está correta. E a D, qual era que foi dita? De uma das vítimas extingue o direito das demais. Não, mas aí não é a questão da renúncia da vítima, é do querelante, né? Então, não prospera também essa história. Vamos adiante? Sim. Acerca da ação penal, marque a alternativa incorreta. Letra A. Nos crimes de ação privada, ocorre a decadência do direito de queixa em 6 meses. Letra B. Incorreta, né? Essa aí está certa.
Isso, ele quer a incorreta questão. A letra B, a ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada. Sim. A letra C, a ação penal privada subsidiária da pública só pode ser intentada se houver inércia do Ministério Público. A letra D, o Ministério Público poderá desistir da ação penal se não estiver convencido da prática do crime. E Não, a letra E, não. a denúncia poderá ser aditada até a sentença. É, porque até as alegações, né? E aí, Melissa está conseguindo falar? Tô sim, professor. E aí, responda essa aí. É a errada, né? É, a errada. Isso. Deixa eu abrir aqui meu siga. É a letra D. Calma. É acerca da ação penal, marque a alternativa? Isso, Melissa. Incorreta, é. Incorreta. A letra D. Porque a letra A está errada, que a ação privada ocorre a decadência do direito de queixa em 6 meses. Não. Não tem nem isso quando a gente estuda. A decadência do direito de queixa não decai em 6 meses. Não perde. A ação penal pública pode ser... Não, perde, quer dizer. Perde. Eu estou tentando ver a correta. A D está errada porque o Ministério não pode desistir da ação. O Ministério Público. A ação penal pública, ela é obrigatória. Isso. Ela é obrigatória. É o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, exatamente. Depois que ele Agora, essa questão da aditar é até a sentença ou até as alegações finais? Porque eles defendem ainda das alegações, entendeu? Eu não estou lembrando. Mas qual sentença, né? Você pensa a sentença do primeiro grau? É a sentença de primeiro grau. Aí tá certo, né? Porque de qualquer maneira, o juiz vai analisar não pela classificação do fato. O réu se defende do que está narrado, né? E a sentença pode ser pela ideia de finalização também, não pela sentença em si. Exato, tá certo. De fato, a errada que ficou clara foi essa de desistir, porque não pode desistir. A ação penal é obrigatória, é pública, né? Exatamente. Ótimo. Então, vamos continuar, Gilmar? Vamos, professor. A retratação da representação nas ações penais públicas condicionadas será admitida. Letra A, até a prolação da sentença. Letra B, até o oferecimento da denúncia. Letra C, até a citação válida do réu. Ou letra D, até o recebimento da denúncia. É a questão da retratação na ação penal. Veja só. Tem aqui, decadência. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai o direito de queixa ou representação se não exerce no prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Então, no parágrafo 3º, a ação de iniciativa privada em tendenciar nos crimes de ação penal pública se na oferta. Essa questão da ação penal pública condicionada à representação, a retratação ela só pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Eu estou tentando encontrar aqui o artigo correto para vocês. Professor, acho que está no artigo 25 do CPP, não? Não, e é o 102 do Código. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. É o 102 do Código Penal, tá certo? E aí que se repete no 25 do Código de Processo Penal. Tá bom?
Então, já temos. Qual seria, então, a resposta, Gilmar? Aí que eu esqueci as letras, né? É a letra B, até o oferecimento da denúncia. Certo. E temos mais questões? Foram quantas? Foram 20. Eita, é grande. Tá bom, vamos continuar. Vamos fazer pelo menos umas 10 aí. Eu estou buscando ler as mais curtas, tá certo? Tem uns com enunciados maiores. Certo. Né? Para ficar mais fácil, né? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Oferecida a queixa-crime com materialidade e autoria comprovadas, foram os autos com vista ao promotor de justiça, tendo este, do exame dos autos verificado, tratar-se de crime de ação pública. Que providência deve o doutor promotor adotar? Aditar a queixa, letra A. Letra B, oferecer denúncia. Letra C, requerer diligências. Ou letra D, nada. Foi oferecido, ele vai ter que oferecer a denúncia, porque na ação penal pública ela é incondicionada aí, né? Se for. E é obrigatória, né? Então ele vai ter que fazer esse oferecimento. Mas diga aí. No caso, vai ser a letra B, né? Oferecer denúncia. Agora vamos para a próxima. Extingue a punibilidade, exceto, letra A, menoridade penal, letra B, prescrição, letra C, morte do agente, Sim. Letra D, perempção, ou letra E, anistia. Só não extingue aí a menoridade. É para ver qual que não extingue. A menoridade penal não extingue. É a letra A. No caso, letra A. Ok. Vamos para a próxima, certo? Ou são causa ou causas de extinção da punibilidade presente ou presentes apenas em relação a crimes de ação penal pública de iniciativa privada. Aí, letra A. De iniciativa privada. Sim, extinção da punibilidade presente apenas em relação a crimes de ação penal pública de iniciativa privada. Acho que é ação penal de iniciativa privada, né? Mas tudo bem, bora. São causas de extinção da punibilidade, certo? Certo. Aí, letra A, perdão do ofendido. Letra B, perdão do ofendido e decadência. Letra C, decadência, renúncia ao direito de queixa e perdão do ofendido. Letra D, perdão judicial e perdão do ofendido. E letra E, perdão judicial, perdão do ofendido e renúncia ao direito de queixa. Aí, veja só, que são exclusivos da ação penal privada. É aquele anterior que tem perempção, perdão do ofendido e renúncia. Qual é o que tem? É a letra C, né, me parece? Não, nenhum tem perempção, não, professor. A letra A tem perdão do ofendido apenas. Certo. A letra B, perdão do ofendido e decadência. Letra C, decadência, renúncia ao direito de queixa e perdão do ofendido. Letra D, perdão judicial e perdão do ofendido. E letra E, perdão judicial, perdão do ofendido e renúncia ao direito de queixa. Agora, porque eu fico na dúvida assim, é aqueles que são apenas da ação penal de iniciativa privada, não é isso? Vocês estão me escutando? Estou escutando. Sim. Professor, e aí não vai cair. Nesse enunciado, ele quis trazer aquela noção, né, que o senhor, inclusive, pontuou quando a gente estava apresentando o seminário, as questões, que toda ação penal ela é pública, né? O que muda é a iniciativa, que a iniciativa, sim, pode ser privada. Certo. Agora, veja só, a decadência ela é comum à ação penal de iniciativa privada e à ação penal pública condicionada à representação. Então, ela não é exclusiva da ação penal de iniciativa privada.
Então, a gente já poderia tirar daí. O perdão do ofendido, ele é exclusivo da ação penal de iniciativa privada e a renúncia. Mas tem algum que só tem os dois, perdão do ofendido e renúncia? Porque se não tiver, vai ser só onde está o perdão do ofendido, né? Não tem não. No caso, vai ser a letra A mesmo, né? Que é o perdão do ofendido. A letra A. É porque decadência tem ação penal pública. Perdão judicial tem ação penal pública. Então, a ação penal de iniciativa privada só vai ter mesmo o perdão do ofendido. Entendeu? Ela foi uma pegadinha aí, né? Porque você tem que ter esse cuidado na hora de um concurso, né? Bom. Vou para a próxima, professor. Vamos lá. E também esse ponto que ele colocou, né, ação penal pública de iniciativa privada, para você não confundir também com a pública condicionada à representação, né? Porque no caso é só que se denomina privada mesmo. Tá correto. Tá bom. Vamos lá, Gilmara. No caso agora, essa é para colocar VOF. Eu posso ir lendo e o senhor já pode ir comentando, né? Tá certo. Com relação à ação penal, conforme dispõe o CPP, considere V para verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A primeira, ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal pública. Verdadeiro ou falso? Ao ofendido ou quem tiver... Ou a quem tenha qualidade para representá-lo. Caberá intentar a ação penal pública. Ele é a ação penal privada, né? O ofendido é falso. Ok. A segunda. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Essa questão da representação, né? Mas isso está no Código de Processo Penal, né, propriamente. Não estaria... Sim, ele pode ser exercido, como é que ele colocou, agora tem a parte oral aí, é que eu não acho. Diga aí. Isso, tem dizendo assim, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Aí eu acho que não inclui a autoridade policial. Ilana, qual é essa questão aí? No caso, professor, eu lembro de um caso concreto que eu peguei enquanto eu estagiava na DPU. Então, acho que essa questão é verdadeira, porque ele tem que expor, né, a vontade dele de entrar com a representação. Pode ser, sim, ao delegado, só que tem que ser feito isso de uma forma clara, que não deixe dúvida de que se ele quer ou não realmente representar. Se é uma representação, isso tem que ser reduzido a termo. Isso tem que ser escrito, porque como é que eu vou provar nessa partezinha do oral aí, que eu não estou entendendo só essa parte, entendeu? Mas será que nesse caso ele não diz oral, tipo, a manifestação da vontade do ofendido, mas que se ele manifesta, mas eu tenho que reduzir, porque como é que o réu vai fazer o controle de que houve a representação, já que tem um prazo decadencial e tem todo o interesse de se revelar, e lá no futuro diz, eu representei, mas representei oralmente, e aí? Né? É complicado. Nesse caso, eu acho que mesmo que a manifestação, né, da vontade de representar ela tenha sido feita oralmente, mas tem que constar, claro, de um documento, né, escrito. A questão é, como você disse, está totalmente verdadeira em tudo, mas deixa esse detalhe para você ver como é complicado num concurso, né, você colocar isso, porque na prática é estranho.
Mas diga aí, vamos considerar verdadeira. Porque também a gente supõe, né, que quando a pessoa vai fazer essa declaração lá, seja ao juiz, ao promotor, ao delegado, tem o escrivão, tem o assessor, né, que vai estar lá digitando o que você está falando. E depois reduz a termo. Então, nada é oral propriamente, assim, né, dessa... Diga aí, Gilmar, o resto. A próxima. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Sim, não pode, não. É verdadeiro. Ok, a próxima. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 10 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Isso é Código de Processo Penal, totalmente. Tem os artigos aqui que definem os prazos para a oferta da ação penal. Né? Então... Eu acho que no artigo 46, né, professor? Será um prazo de 5 dias, eu acredito. 5 e... Não de 10, né? Não de 10. Por isso que está falso. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado do prazo, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Exatamente. Então, essa questão vai ficar a letra E como correta. FVVF. Fica a letra E. Quer que eu leia mais? Vamos fazer mais uma, né? Já está dando horário também. Tá bom. Diga aí, Gilmar. Tá. Vamos lá. A principal consequência do trânsito em julgado da sentença condenatória é fazer com que o condenado cumpra a pena determinada, geralmente privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. Contudo, existem outros efeitos da condenação previsto na legislação penal. A esse respeito, analisa as afirmativas a seguir. A gente vai dizer quais são as verdadeiras, certo? Certo. A primeira. É efeito genérico de a condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Sim, é efeito geral, está lá no 91. É para a gente dizer a incorreta, A correta, professor. Quantas vão estar corretas, certo? Certo. Pode Essa ser tá só correta. uma afirmativa ou mais de uma. Certo. A número 2. Um dos efeitos específicos da condenação é a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, desde que a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 2 anos, qualquer que seja o crime praticado pelo funcionário público. Não, só está errado aí essa quantidade, né, de pena, porque não precisa, não é 2 anos. Vamos lá para o efeito que está aqui, né, no 92. São efeitos a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com violação de dever para com a administração pública, e quando for aplicado pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, esses 2 anos está incorreto. Certo. Tá, e agora a questão 3. Os efeitos... Só um minuto, professor. A 3. Os efeitos de perda em favor da união, dos instrumentos do crime e da perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, nas hipóteses previstas em lei, serão automáticos e independerão de previsão na sentença condenatória. É errado, porque essa segunda parte, que é o efeito de perda de cargo, função pública, não é automático, já que depende de previsão. É um efeito específico do 92. A primeira parte, os instrumentos do crime, tudo bem, 91, tá certo? São os efeitos gerais. Então, só tem uma correta, não é isso? Só a primeira, no caso, vai ser a letra A, se somente a afirmativa 1 estiver correta. Exato.
Pronto. Os 92, eles não são automáticos, exatamente, William. São específicos, devem vir expressamente declarados na sentença. Gente, foi bom. Quando for a segunda-feira, a gente vai tratar da reabilitação. Eu não sei, Wilana, se seria para segunda ou para sexta. Acho que segunda eu vejo bem direitinho a parte relacionada à reabilitação e a gente encerra e deixa para a próxima sexta a revisão, tá bom? Pronto, ótimo. É melhor que vocês ganhem um tempo. Aí é bom fazer com as monitoras também, né? Vir todo mundo. Para sexta fica ótimo, porque tem um prazo também para entregar um artigo da disciplina. Tá bom. Aí vai estar apertado esse final de semana, mas sexta tá ótimo. A gente vai selecionar as questões bem bacanas e comentar aqui. A gente ganha esse tempo até sexta-feira e focar em prescrição. Vamos fazer bem muito. Sexta-feira vai ser o dia da prescrição. A gente fazer todas as questões possíveis e imagináveis de prescrição. Diga aí, Gilmar. Se caso vocês puderem mandar de forma antecipada para a gente ficar acompanhando, seria ótimo também. Se conseguir mandar assim na quinta pela manhã, porque eu sei que é muito esforço das meninas também, que elas estão no mestrado e está pesado, né? Até a noite mesmo da quinta, né, professor? Mas a gente manda, é até melhor mesmo, porque eu ainda me confundo nesse negócio de compartilhar a tela, é uma confusão ainda para mim. Então, eu mando o arquivo sim, com as questões. Tá certo. Obrigada, Eliana. Um abração para todos e nos vemos segunda-feira, tá bom? Tchau. Tchau, boa noite, gente. Bom final de semana. Se cuidem. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigado, professor, por mais uma aula.